Lembrando que os livros textos usados nessa aula de geometria analítica foram Geometria Analítica do Alfredo Stembruch e do Paulo Interli e Geometria Analítica com Tratamento Vetorial do Paulo Boulos e Ivan de Camargo. Bom, a primeira interpretação geométrica do produto escalar é o ângulo entre dois vetores no plano. O primeiro teorema me diz o seguinte: se θ é o ângulo entre os vetores u e v, então o produto escalar de u entre u e v é a norma de u multiplicado pela norma de v multiplicado pelo cosseno de θ. Portanto, por esse teorema, a gente pode concluir que o ângulo entre dois vetores u e v é dado pela fórmula arco-cosseno de u escalar v dividido pelo produto das duas normas. O ângulo de dois vetores u e v não nulos é o ângulo θ formado pelas semirretas OA e OB, tal que o θ esteja entre 0 e π. Então aqui, ó, o que você tem? Você pega dois representantes dos vetores u e v que têm a mesma origem, tá? E aí eles vão formar o ângulo θ, né? Então esse ângulo θ, na verdade, é o ângulo formado pelas retas suportes dos vetores u e v, as retas que dão a direção dos vetores u e v, tá bom? E esse ângulo está sempre entre 0 e π, né? Para a gente garantir aí uma unicidade do ângulo. Lembrando que a gente tem aqui, né, um outro ângulo, ó, que seria, nesse caso, 2π menos θ. Vou chamar esse ângulo de alfa. Então a pergunta que ficaria é: por que não alfa e sim θ é o ângulo entre os dois vetores? Tá? Então a gente vai dar essa limitada aqui no tamanho do vetor para que a gente pegue sempre o ângulo interno. Então, o valor máximo que a gente pode ter é um ângulo raso. E o valor mínimo quando u e v são o mesmo vetor. Mesmo vetor não, né? U e v tem a mesma direção e sentido. Tá? Mesmo vetores precisarão ter norma igual, mas para ter ângulo igual a zero eles não precisam ter necessariamente a norma igual. Algumas observações sobre o ângulo entre dois vetores. Se θ é igual a π, então u e v tem a mesma direção e sentidos opostos, como está colocado, né, aqui nessa imagem. Ó. Se você tem o ângulo raso, então obrigatoriamente eles têm que ter sentidos opostos. Aqui eu poderia colocar um Wzinho aqui só para diferenciar, tá? Para não falar que é o menos v, ok? Mas aqui também eu quero referenciar que o menos v ele faz um ângulo de 180 graus com o v, e isso é bem importante. Se o θ é zero, então u e v tem a mesma direção e o mesmo sentido, né? Então eles vão apontar para o mesmo lado. O ângulo formado pelos vetores u e menos v é o suplementar do ângulo entre u e v, como a gente mostra na figura abaixo. Deixa eu dar uma limpada nela aqui. Então, ó, aqui você tem o ângulo entre u e v, o vetor menos v, o ângulo dele com o vetor u é o suplementar, né, ou suplemento de θ. Tá? O que é o suplemento? π menos o θ. Além disso, se o θ for π sobre 2, então u e v são ortogonais, né, que a gente indica por essa notação aqui. E nesse caso, você vai ter um triângulo retângulo formado pelos vetores u e v. Tá bom? Então você tem aqui um triângulozinho, um triângulo retângulo aqui, um triângulo retângulo aqui, tá? E a gente sabe que essa diagonal aqui é a soma de u e v. Tá? Então o teorema de Pitágoras, a gente sabe que esse vetor aqui também é o u, né? Porque ele é o mesmo tamanho. Então a gente sabe pela regra do paralelogramo que a soma de u mais v, a regra do paralelogramo me fala isso. A soma de u com v é igual à diagonal desse paralelogramo, tá? Então, se eu chamar essa diagonal de vetor d, então o mais v é o vetor d. Bom, o que acontece? Por essa soma, então eu sei que esse vetor, que é o vetor u mais v, ele tem norma ao quadrado igual à soma das normas ao quadrado pelo teorema de Pitágoras, né? Então, se eu tenho que o ângulo entre dois vetores é o ângulo reto, então eu tenho essa igualdade, que na verdade provém da desigualdade triangular, né? A desigualdade triangular fala que para quaisquer dois vetores u e v, a norma de u mais v ao quadrado é sempre menor ou igual que a norma de u ao quadrado mais a norma de v ao quadrado, né? Por fim, o vetor nulo é ortogonal a qualquer vetor, isso é uma convenção. E se u for ortogonal a v e m é um número real, então qualquer vetor paralelo a v, ou seja, quando você multiplica, a gente falou sobre isso na aula sobre vetores no R2. A gente teve uma condição de paralelismo, né?
m vezes u, sendo m um número real diferente de zero, é um vetor paralelo a V. Então, todo vetor paralelo é ortogonal a U se o V é ortogonal a U. Se eu falei no slide anterior que a gente tem uma condição de paralelismo entre dois vetores, a gente também vai estabelecer uma condição de perpendicularidade entre dois vetores, ou seja, quando dois vetores vão ter ângulos de 90 graus, né? Então aqui você tem os vetores U e V, quando que eles vão ter ângulos de 90 graus. Bom, esse teorema me diz que os vetores U e V são perpendiculares se e somente se o produto escalar entre eles é zero. Tá? E uma demonstração desse teorema pode ser feita rapidamente, nós vamos fazer ela aqui. Como U e V são perpendiculares, então, pelo que a gente viu nas propriedades anteriores, pelo teorema de Pitágoras, a desigualdade triangular se resume a uma igualdade. Tá? E dela, eu posso observar o seguinte. Como a norma provém do produto escalar, então a norma ao quadrado é o produto escalar de U mais V com U mais V. Que na hora que eu expandir, isso vai ser produto escalar de U com U, mais produto escalar de U com V, mais produto escalar de V com U, né, mais o produto escalar de V com V. Aqui, como o produto escalar ele é comutativo, é 2 vezes o escalar V. Aqui, pela propriedade, né, como a norma provém do produto escalar, então isso aqui é a norma de U ao quadrado. Pelo mesmo motivo, esse daqui é a norma de V ao quadrado. Então nós temos essa igualdade. Tudo bem? Dá uma limpadinha aqui para a gente continuar. Com isso, então, eu consigo falar que esse segundo termo, por ser igual a norma ao quadrado de U mais V, é igual a esse outro termo, né? Bom, termos iguais em lados opostos da igualdade, eu posso simplificar. Sobramos apenas, então, que 2 vezes o produto escalar de U com V é zero. Logo, o produto escalar de U com V tem que ser zero. Então, ó, demonstramos a primeira parte do teorema, que a gente chama de ida, né? Se os vetores U e V são perpendiculares, então o produto escalar entre eles é zero. Agora a gente precisa demonstrar a volta, né? Se o produto escalar entre U e V é zero, então os vetores são perpendiculares. Como que a gente vai fazer isso? Ora, de uma maneira bem simples. Se o produto escalar entre U e V é zero, então o ângulo entre esses dois vetores satisfaz a condição, né, do nosso primeiro teorema, teorema que define lá o ângulo entre dois vetores. Se o produto escalar é zero, então esse produto de normas com o cosseno do ângulo também tem que ser zero. Se um deles tiver a norma igual a zero, então um deles tem que ser o vetor nulo. Logo, a gente já teria a demonstração, porque o vetor nulo é perpendicular a qualquer outro vetor, certo? Bom, supondo então que elas são diferentes de zero, para eu não ter o vetor nulo na jogada, então nenhum deles vai poder ser o vetor nulo, e nós ainda teremos que o cosseno de θ é zero. Tá? Então aqui, se você tiver uma das normas ou as duas iguais a zero, então o vetor que tem norma igual a zero é o vetor nulo, logo ele é ortogonal a qualquer um dos dois. Demonstrei. Se as normas forem diferentes de zero, então nenhum deles pode ser o vetor nulo, sobra para o cosseno de θ ser zero. Se o cosseno de θ é zero, significa que o ângulo então é π sobre 2. Lembrando que aqui eu não preciso me preocupar com a periodicidade do cosseno, porque o ângulo entre dois vetores está limitado entre 0 e π. Então ele só pode ser π sobre 2, que é o ângulo reto, que garante a perpendicularidade dos vetores U e V. Então demonstramos agora a volta. Então, demonstrado tanto o ida quanto volta, demonstramos aí o nosso teorema. Então era isso que eu tinha para falar. Se você gostou da nossa aula, então apoie esse nosso projeto. Como que você pode fazer esse apoio? Curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, você pode fazer um Pix para nós, a chave Pix tá essa daí. Na descrição você encontra os links para todos os artigos que a gente usou para essa aula, todos os livros que a gente usou para essa aula e foram citados nessa aula. Tá? Então era isso que eu queria falar. Próxima aula agora, retas, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Abraços.